A economista Maria da Conceição Tavares, que morreu no último fim de semana e a quem fazemos uma homenagem, dizia que ninguém come o PIB, come alimento. Como o Ricardo Senes, que encerrou a reportagem, ela também se referia a uma economia que precisa se preocupar com a justiça social. Então vamos à pergunta de US$1 milhão. Como fazer esse crescimento do PIB chegar ao bolso do brasileiro? Gésner Oliveira. Olha, realmente, como dizia a saudosa Conceição, ninguém come PIB. O PIB é uma medida de quanto você gera de bens e serviços. Agora, a questão básica é a seguinte: como que ele está distribuído, né? E que outras dimensões que não estão sendo captadas do PIB. É uma medida importante, mas é preciso levar em consideração a distribuição. Então, por exemplo, dizer que nós somos a 8ª economia do mundo, mas se a gente simplesmente dividir pelos habitantes brasileiros, caímos para a 90ª posição, né? Assim como a Índia, por exemplo, fica até abaixo. Nós temos hoje um PIB per capita da ordem de US$11 mil. A Índia, um pouquinho mais de US$2 mil. Então, países que estão entre as 10 maiores economias caem quando a gente considera. Mas mesmo assim é pouco, porque o PIB dividido por os habitantes, o que isso quer dizer? É preciso considerar a distribuição da renda. Infelizmente, os 10% mais ricos no Brasil têm uma renda média que é 14 vezes a renda média dos 14% mais pobres. Então, há um abismo entre a grande maioria que é pobre e uma pequena minoria que é rica. Então, essa distribuição de renda é fundamental. E, para isso, é essencial o capital humano, a educação, as oportunidades, para que as pessoas tenham oportunidade e possam se beneficiar da modernidade, das novas tecnologias. Isso é que vai dar um aumento da produtividade, como o Ricardo Senes dizia. Isso vai dar um PIB de melhor qualidade e vai nos permitir um crescimento maior, que não é aquele crescimento baixinho, mas um crescimento realmente para nos levar a posições importantes no mundo. E o governo pode ajudar como? Com certeza. O Estado tem um papel fundamental, ao lado, é claro, do setor privado, e esse papel fundamental significa capital humano, significa educação, significa oportunidade de empreender, oportunidade, liberdade econômica para que você realmente possa empreender e segurança jurídica para que você atraia investimento, para que você consiga mais e mais projetos de desenvolvimento. Esse é um papel fundamental que o Estado pode fazer. Vamos agora para o quadro, então. Analisa para a gente essa evolução do PIB brasileiro, Gésner. Vejam, aqui a gente tem essa variação do PIB, que ela, naturalmente, na pandemia, em 2020, houve uma forte queda, né? Então a gente vê esse declínio grande e algo que a matéria chama atenção, que depois da pandemia, primeiro houve um crescimento um pouco mais rápido, em 21, naturalmente, refletindo aquela retomada pós-pandemia, e depois o espectador pode notar um crescimento relativamente modesto nos últimos 3 anos, provavelmente neste ano de 24 também a gente deve ter um crescimento modesto, entre 2% e 3%. Essa é a nossa situação, que não é uma situação ideal, porém essa estabilidade é interessante, sobretudo porque ela é acompanhada com baixa inflação. Mas quando a gente vai ouvir as pessoas na rua, as pessoas estão sentindo preços altos, e é natural, porque alguns itens, por exemplo, os alimentos, pesam muito, sobretudo no orçamento das famílias mais pobres. Então, é normal que as pessoas sintam uma aflição, falam assim, puxa, eu estou vendo aí a Maria Manso dizer que melhorou, mas não melhorou. E, de fato, isso acontece, porque a percepção de bem-estar, ela não bate com a evolução do PIB por uma razão básica, porque o PIB não é uma medida de bem-estar. O PIB é, como nós falamos antes, uma medida importante, mas que é só isso, que é a produção de bens e serviços ao longo de um determinado período, de um ano, de um trimestre. Então, a felicidade, o bem-estar, nada disso é captado pelo PIB.